Alexandre Carvalho, dos blogs Geografia Olímpica e Olitok 2020, favoritos para Tóquio, do canal Sovurs. Voltando para a segunda parte da filmagem desse livro de Olympische Spiele 1960, Rome Squaw Valley, um livro editado, organizado por Robert Lemke. Já aqui falando dos Jogos de Verão, o renascimento dos Jogos Olímpicos de Verão, uma pequena introdução da Era Moderna e a concessão dos Jogos, a organização a Roma. Inicia o comentário das provas com o atletismo e faz uma divisão, o livro faz uma divisão das provas de velocidade, né, de curta distância, depois a meia distância, que seria o meio fundo, os revezamentos. E já se iniciam as páginas com fotografias, lembrando que esse livro é riquíssimo em fotos. Aqui a cerimônia de abertura dos Jogos, a Alemanha unificada fazendo seu desfile, o juramento do atleta, aqui com Adolfo Consolini, do campeão do lançamento de disco em 1948, o revezamento da tocha olímpica, já acesa lá em Olímpia, fazendo todo o percurso, precisou fazer um percurso de navio, o fogo olímpico sendo passado de tocha em tocha e acendendo aqui no estádio olímpico. Grande revezamento da tocha olímpica, cerimônias com o Papa João, no linguagem alemã, João 23, aqui no livro alemão, né, tá Papst Johannes. Os ingleses falam John, e assim vai pela língua, né, do país. Aqui, ó, as imagens de Roma, arquitetura e tudo mais, a igreja, e o desfile de abertura, a poderosa delegação dos Estados Unidos fazendo seu desfile. Os países menores, não está identificado aqui qual é esse país. Aqui, ó, o Haiti e Formosa desfilando abaixo de protesto, que a China havia se retirado do movimento olímpico e começou aquela confusão, né, aquela polêmica de quem deveria utilizar o nome China ou não. No caso, Taiwan foi com o nome de Formosa. Uma situação que ficou um pouco confusa dentro dos Jogos Olímpicos. O presidente da Itália, o Gronchi, fazendo a abertura dos Jogos, o lema olímpico, né, que o mais importante na vida não é vencer, e sim lutar bem, lutar de forma honesta, e a revoada de pombos, na cerimônia de abertura, lembrando que em 1988, em Seul, os pombos fizeram pouso na pira olímpica, e quando foi aceso o fogo olímpico, vários pombos foram mortos, né? Não tiveram tempo de sair voando, de escapar do fogo. Aqui uma vista panorâmica da Roma Olímpica, vamos dizer assim, piscina, toda a estrutura na disputa das disputas olímpicas. A cidade, os atletas fazendo turismo, tirando fotos, o local das competições de ciclismo, a natação, as provas de remo e vela, as competições de boxe em ginásio fechado, a Vila Olímpica, o pessoal da cozinha, o pessoal de apoio, aqui os motoristas de táxi, o serviço postal, serviço de cabeleireiros, né, de corte de cabelo, serviço de beleza, os selos da época. E aqui continuando, escrevendo as provas de revezamento e aqui as provas de salto.
né, essas gravuras que vão ornando, né, o livro. O salto com vara, vencido pelo Donald Bragg, o martelo, né, Wurf and Stoss. Wurf seria o dardo, o disco e o martelo, e o Stoss seria o peso, né? Kugelstoßen, mesmo de peso. As corridas com barreira, uma divisão curiosa que eles fizeram no atletismo, e as corridas de fundo. E mais fotografias. Essa nós já conhecemos. A foto da final dos 100 metros rasos, né? A foto da chegada, a vitória do Armin Hari da Alemanha, mas por muito pouco, derrotando o David Syme dos Estados Unidos, que sofreu uma queda no final. E a medalha de bronze indo para o Peter Hadford, do Reino Unido, Figueroa de Cuba em quarto lugar, o Buddy dos Estados Unidos em quinto e o Ray Norton na sexta colocação. 3 norte-americanos e 3 competidores do resto do mundo. Mais uma imagem dessa grande final, aqui o Armin Hari, o Hadford e o David Syme nessa foto, fazendo essa chegada, e um momento da largada, que era uma característica forte do Armin Hari, era a sua largada. Olha como ele faz uma passada ampla na saída e já toma a frente dos demais competidores. Se traçar uma linha aqui no torso do Hari, percebe-se que ele já saiu à frente e conquistou a sua medalha de ouro. Essa largada foi decisiva para derrotar o norte-americano Syme, que durante a prova foi mais rápido que o Armin Hari, sendo cumprimentado pelo grande Jesse Owens, campeão olímpico em 1936, ganhador de 4 medalhas de ouro, desafiando o Adolf Hitler. O pódio da prova dos 100 metros, o David Syme, com a sua medalha de prata, Armin Hari, medalha de ouro, e o Peter Hadford, do Reino Unido, com a medalha de bronze. O cubano Figueroa, aqui numa eliminatória, e o canadense, o Harry Jeremy, que era um dos favoritos, se machucando e abandonando a prova. Abaixo, mais um momento aqui dos norte-americanos, o Ray Norton, né, prestando um socorro aqui ao David Syme, que o David Syme mergulhou na chegada. Não há uma foto aqui da queda dele, mas foi uma queda muito feia nessa prova. A prova de 200 metros, vencida pelo italiano Livio Berruti. E de novo, o Ray Norton, favorito, ficou apenas na sexta colocação. O norte-americano Ray Norton foi uma das grandes decepções dos Estados Unidos nesses Jogos Olímpicos de 1960. A chegada da prova de 200 metros, o Livio Berruti, da Itália, conquistando a medalha de ouro, à frente do norte-americano Lester Carney, e a medalha de bronze, Abdou Seyet, da França, obteve a medalha de bronze. Um momento aqui do Livio Berruti, realizando uma de suas corridas na fase de classificação, um pombo entrou na pista. E aqui a chegada, o Livio Berruti e o Lester Carney dos Estados Unidos sofreram quedas ao inclinarem o corpo, buscando a vitória ali na linha de chegada. As competições de canoagem, a prova do revezamento, a prova masculina do revezamento, 4 por 500 metros, a vitória da forte equipe da Alemanha, que era composta por 2 alemães orientais e 2 alemães ocidentais. A equipe, Günther Pellerberg, de Magdeburg, que é da Alemanha Oriental, Friedhelm Wensky, de Dortmund, da Alemanha Ocidental, Dieter Krause, de Leipzig, da Alemanha Oriental, e Paul Leng, de Oberhausen, que é a Alemanha Ocidental. Uma grande vitória da Alemanha nessa prova de 4 por 500. Era um revezamento, única vez que a prova foi disputada em Jogos Olímpicos. E já saiu no ano seguinte. Aqui o pódio da prova, medalha de ouro para a Alemanha, prata para a Hungria, bronze para a Dinamarca. E os alemães recebendo a medalha ali no pódio.
A prova feminina, a medalha de prata, a Therese Zentz, da Alemanha, medalha de prata. Antonina Seredina, da União Soviética, conquistou a medalha de ouro. E a polonesa Daniela Walkowiak, um outro livro eu falei Kaplaniak, mas é Walkowiak, conquistando a medalha de bronze para a Polônia. A prova de duplas, que a Alemanha obteve medalha de prata, atrás da União Soviética, com a dupla Seredina e Shubina. E aqui as alemãs, né, recebendo cumprimento pela sua conquista na medalha de caiaque duplo. Uma dupla da Tchecoslováquia na canoa, que não conquistou medalha. O húngaro János Párt, vencedor da prova individual de canoa nos 1000 metros. E o soviético, o Alexander Silaev, que obteve a medalha de prata nessa prova da canoa individual. Uma prova da canoa, aqui do caiaque, foi vencido pelo Erik Hansen, da Dinamarca. E a prova de duplas, vencida pelos suecos, Sjödelius e Fredriksson. O grande Gert Fredriksson, conquistando mais uma medalha olímpica de ouro na canoagem. Desde 1948 que ele vinha frequentando o pódio. As competições de pentatlo moderno, aqui o Ferenc Nemeth, da Hungria, que conquistou a medalha de ouro. O norte-americano Robert Beck, medalhista de bronze. Aqui um representante do México, que não se destacou, e o alemão, o melhor do alemão aqui, o Wolfgang Göttke, competindo na prova de pistola. Divulgação dos resultados, os treinadores, competidores e o público acompanharam o andamento da prova. As provas de saltos ornamentais, a grande, a poderosa alemã Ingrid Kramer, que venceu as provas de trampolim e plataforma, derrotou a norte-americana Paula Jean Pope e conquistou as 2 medalhas de ouro. O pódio da prova de plataforma, a Paula Pope dos Estados Unidos, a Ingrid Kramer da Alemanha e a Ninel Krutova da União Soviética. Conquistou a única medalha da União Soviética nas piscinas. Na natação, a União Soviética não obteve nenhuma medalha. Aqui a Ingrid Kramer de novo. E por fim, a Ingrid Kramer recebendo a orientação da treinadora Eveline Sibinski. Fortíssimo. Em 64, a Ingrid Kramer obteve uma medalha de ouro e uma de prata. As provas de natação, o destaque da Alemanha na prova de 200 metros nado de peito, a Barbara Goebel, medalha de bronze, e a Wiltrude Urselmann, ganhadora da medalha de prata. Grande domínio da Alemanha na prova do nado de peito. Aqui a Urselmann, ao lado da campeã da prova, Anita Lonsbrough, do Reino Unido. O Reino Unido conquistou a medalha de ouro com a Anita Lonsbrough. Outra tomada aqui da Wiltrude Urselmann, realizando seu nado. A prova de revezamento, uma das provas de revezamento, a premiação, aqui é o 4x100 medley. E a alemã Ursel Brunner, de Heidelberg, que conquistou as 2 medalhas de bronze no revezamento. E a norte-americana Christine von Salza, ganhadora de 3 medalhas de ouro e uma medalha de prata. Foi campeã nos 100 livre e ganhou as 2 medalhas de ouro nos revezamentos, 4x100 livre e 4x100 medley. Prova masculina de 400 metros, nado livre, vencida pelo Murray Rose, da Austrália, que foi campeão em 1956, ao lado do Tsuyoshi Yamanaka, do Japão, que obteve a medalha de prata. Abaixo, o norte-americano, o Frank McKinney, ao lado de um alemão, o Dietze. 2 destaques da Austrália, o John Conrads, campeão na prova de 1.500 metros e terceiro nos 400 metros, nado livre. E a Dawn Fraser, que
foi a campeã da prova dos 100 metros nado livre. Abaixo o japonês medalhista de prata nos 200 peito, o Ozaki, e o norte-americano, William Mulliken, que foi o vencedor da prova dos 200 metros nado de peito. Poderosa equipe norte-americana. David Taylor, da Austrália, campeão na prova de 100 metros nado de costas, conquistou o bicampeonato. Ele havia sido campeão em 1956. E o revezamento norte-americano, o revezamento reserva, que quebrou o recorde olímpico na prova de 4 por 100 medley que estreava nos Jogos Olímpicos. Abaixo, aqui a prova dos 200 metros nado de peito, 200 metros nado borboleta, o australiano Neville Hayes, cumprimentando o Michael Troy dos Estados Unidos, que conquistou a medalha de ouro, e a medalha de bronze ficou com o Guy Landers, também dos Estados Unidos. Ouro para os Estados Unidos, prata para a Austrália, bronze para os Estados Unidos. Os saltos ornamentais, o Robert Webster, que foi o campeão da plataforma, e abaixo o britânico, ganhador da medalha de bronze, Phelps. Não é o Michael Phelps da natação. E acima o Gary Tobian, que conquistou a medalha de prata nessa prova, foi campeão do trampolim nesses jogos. Gary Tobian venceu no trampolim e Robert Webster venceu na plataforma. 2 vitórias para os Estados Unidos nos saltos ornamentais. As competições de atletismo, a prova dos 110 metros com barreira, que os participantes da final, está faltando só um competidor. Aqui pela ordem, o Lee Kellum, que conquistou a medalha de ouro. Gardner, das Índias Ocidentais, que na verdade era uma equipe formada por Jamaica, Trinidad e Tobago. O alemão Lauer, que ficou na 4ª colocação. O norte-americano, o Rhys Jones, que obteve a medalha de bronze, que depois foi campeão olímpico em 1964. E o medalhista de prata, Willie May, dos Estados Unidos. O grande domínio dos norte-americanos, conquistaram as medalhas de ouro, prata e bronze. E aqui a chegada da prova. O Lee Kellum se atirando numa grande disputa com o Willie May dos Estados Unidos. E aqui o Rhys Jones conquistando sua medalha de bronze. O Lee Kellum, uma foto do Lee Kellum aqui do alemão Martin Lauer, que acabou na 4ª colocação, não conseguiu chegar ao pódio nessa prova, mas foi campeão no revezamento, 4 por 100 metros. A prova de 400 metros com barreira, uma foto já vista em outros livros, o Howard, medalha de bronze, o Glenn Davis, medalha de ouro, campeão também em 1956, e o Cliff Cushman, que arrancou da 4ª colocação para a medalha de prata. O representante da Suíça sendo auxiliado após ter se machucado, e aqui o grande Glenn Davis, campeão da prova. A disputa de 3.000 metros com obstáculos, a medalha de prata do Nikolai Sokolov da União Soviética, a medalha de ouro para o polonês Zdzislaw Krychowiak e a medalha de bronze para outro soviético, Semyon Rijishin. E uma eliminatória aqui da prova dos 3.000 metros, com o Krychowiak aqui chegando à frente, o alemão, né, que se classificou para a final, mas acabou apenas na 6ª colocação na final da prova. Essa é uma foto de uma eliminatória. E aqui, mais uma prova dos 3.000 metros, uma corrida aqui apontando um competidor da Alemanha, acabou se machucando na prova. Aqui o Sokolov, da União Soviética, que foi medalha de prata. As competições de boxe, o momento da luta entre o alemão Zygmunt, onde ele perdeu, que o Zygmunt perdeu para o Becker, da
da África do Sul, que depois foi derrotado na final. Outro alemão, Bruno Guise, perdeu para o soviético Radoniak, Yuri Radoniak, que ficou apenas com a medalha de prata, acabou sendo derrotado por um representante da Itália. Um momento de uma luta, uma categoria mais leve, aqui o soviético Grigoriev contra o italiano Zamparini. Grigoriev acabou conquistando a medalha de ouro na categoria. E abaixo, o alemão Manfred Homberg, né, não conquistou medalha. E aqui com seu olho machucado nesse combate. Não afirma contra quem foi essa luta, só mostra que o alemão levou a pior. As competições de polo aquático. Não diz que confronto que é aqui, fala apenas que a Hungria ficou somente com a medalha de bronze, atrás da União Soviética prata e da Itália a medalha de ouro. Outros momentos aqui do jogo da Itália contra a União Soviética. E a Iugoslávia vencendo os Estados Unidos por 8-1. E abaixo, a equipe alemã. As competições de luta. O alemão, o Wilfried Dietrich, foi campeão no estilo livre e prata no greco-romano. Aqui atuando contra o Kassabov da Bulgária, no estilo greco-romano. Outro lance das competições de luta, uma foto que já vimos em outros livros, o representante da França sendo arremessado por um representante búlgaro. E abaixo, o Hasan Güngör da Turquia contra o Gondzik da Polônia. O Güngör foi campeão. A Basílica de Mackenzie, onde foram as competições de luta. E aqui o grande campeão, Wilfried Dietrich, o único atleta não pertencente a Estados Unidos e Turquia a ter conquistado medalha de ouro no torneio de luta livre. Outros momentos das competições de luta, que o Wilfried Dietrich, derrotando o soviético Savik Tsarov, que conquistou a medalha de bronze. O Hamit Kaplan, da Turquia, ficou com a medalha de prata, ele foi campeão em 1956. E abaixo, um momento da luta do Ismail Ogan, da Turquia, com o alemão Heinz. Ele que foi ele obteve medalha de prata. O decathlon, as competições de decathlon, aqui no texto, as provas de marcha, as provas femininas de corrida, mais provas femininas, provas de salto, revezamentos, arremessos, as disputas de canoagem, polo aquático, essa parte de texto do livro. Aqui mais competições de corrida, aqui a prova de 1.500 metros, um grande resultado do australiano Herb Elliott, que conquistou a medalha de ouro. Aqui um representante da Alemanha, Valentin, e a prova. O Herb Elliott conquistou a medalha de ouro numa arrancada fenomenal, na qual inclusive ele quebrou o recorde mundial. Diziam que ele tinha medo de perder, saiu praticamente invicto na sua carreira esportiva, e aqui ele liderando o Rosa Voge da Hungria e o Jazzy da França.
Herb Elliott conquistou a medalha de ouro e quebrou o recorde mundial dessa prova de 1.500 metros. Feito histórico. Outra prova, prova de 5.000 metros, que possivelmente uma eliminatória. E abaixo, o britânico Gordon Pyre, que não conseguiu se destacar na disputa. A prova de 5.000 metros foi vencida pelo neozelandês Murray Halberg, com o Grodzisky da Alemanha conseguindo a medalha de prata, e o Zimny da Polônia foi o medalhista de bronze. Hans Grodzisky, que era alemão oriental, ganhou a medalha de prata, e o Kazimierz Zimny da Polônia, medalha de bronze, e ouro para o neozelandês Murray Halberg. Aqui abaixo, Murray Halberg sendo auxiliado. Vou encerrando por aqui uma vista mais próxima. Vou encerrando por aqui. Alexandre Carvalho, Geografia Olímpica, Olitalk 2020 e o canal do YouTube Sovurs. Seguiremos para o terceiro vídeo desse fantástico livro sobre os Jogos Olímpicos de 1960. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.